Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Leader AAA. Eu sou Caroline Marcon, consultora organizacional, coach executiva e autora do livro O Poder dos Times AAA. A minha convidada de hoje é minha amiga Carmen Savazzi. Muito bem-vinda, querida. Eu agradeço o convite desde já. É uma honra estar aqui no seu canal hoje para a gente conversar mais. Deixa eu te apresentar, então, para quem nos ouve. A Carmen é arquiteta, consultora de Feng Shui e professora de yoga altamente qualificada. Ela dedica-se intensamente ao caminho do autoconhecimento e práticas de meditação. Atualmente, ela estuda Vedanta, neurociência e psicologia aplicada. E ela tem mais de 650 horas de formação em yoga, incluindo vários cursos no Brasil e na Califórnia. A Carmen é reconhecida por ministrar aulas de Hatha Vinyasa, conduzir sessões de meditação e realizar palestras e retiros, maravilhosos inclusive, compartilhando seu vasto conhecimento e experiência com seus alunos e seguidores. Querida, eu sempre aprendo tanto conversando com você e é uma troca que me faz tão bem. E a gente falou esses dias, a gente pratica yoga juntas. Falamos da importância da saúde mental no ambiente de trabalho. Estamos ainda em Setembro Amarelo, né? Mês dedicado à saúde mental. E eu queria aproveitar esse tema e essa oportunidade para entender um pouco da tua visão sobre o que é saúde mental, bem-estar e como é que isso se conecta com alta performance no trabalho? Ótima pergunta. Acho que o primeiro ponto para a gente entender o que é saúde mental, o primeiro ponto para a gente querer buscar uma saúde mental, de fato, é compreender que não existem caixinhas separadas quanto a isso, né? Não existe, eu vou focar na saúde mental no meu pessoal, que era uma coisa assim, a gente costumava, eu acho, né? Separar muito o trabalho da vida pessoal, o trabalho do que eu sou, o que tá certo. Mas quando a gente pensa em saúde mental, não dá muito bem pra gente falar, olha, em casa eu sou feliz e no trabalho é um horror. A gente não consegue ligar e desligar o sistema dessa maneira, né? Então, o que eu compreendo sobre saúde mental? Eu compreendo que é um equilíbrio sobre todos os pilares que a gente tem, corpo, mente e alma. Parece um grande clichê falar disso, mas a gente precisa alimentar todas essas caixinhas de maneira equânime, sabe? Entre elas. Porque não existe você estar muito bem mentalmente, o seu físico não estar. Não existe você estar muito bem fisicamente, né? Todo bonitão, academia, mas mentalmente você está destruído. Então, Exato. Existe, assim, um certo equilíbrio de tudo isso. Não tem como você focar em cada coisa de uma vez. Assim, é um caminho, todo mundo junto? É um grupo que anda junto? E é interessante porque você vem do mercado corporativo, né? Me conta. Exato. Como é que foi essa passagem da arquitetura, do mercado corporativo, para você se descobrir em uma pessoa que trabalha com wellness, né? E cada vez mais apaixonada por isso. Exato. Confesso que foi uma jornada de autoconhecimento de muitos anos, né? Não foi uma coisa da noite pro dia, eu vou largar tudo e agora, assim, sou arquiteta, a arquiteta que largou tudo e agora virou professora de yoga para viver um sonho. Muito pelo contrário, assim, foi um desenvolvimento pessoal muito grande, que eu saí de um lugar A e fui pro lugar B, e eu gosto muito do meu trabalho falar para vocês dessa jornada, como é que foi. Então, esse lugar A, eu era uma menina que começou a praticar yoga, desavisada, caí numa aula de academia, tropecei, caí numa aula de academia para fazer uma aula de yoga. Tinha um relacionamento na época que me influenciou a falar, olha, deve ser interessante esse negócio aí. E me formei em arquitetura, arquitetura sempre foi meu sonho. Eu era uma criancinha que ficava desenhando planta de casa, não era nem a casinha, Nossa. sabe? Eu desenhava planta. E então eu já gostava muito de desenhar, gostava de organizar, de espaços, de decoração. E aí, quando eu saí da faculdade de arquitetura, me formei um pouco frustrada. Trabalhei no mercado, mas assim, uma faculdade que te deixa um pouco frustrado, né? Você aprende a projetar museu lá dentro e você sai tendo que desenhar rodapé, sabe? Então, são coisas muito surreais. E eu tava bem desanimada, já era praticante de yoga nessa brincadeira há uns 5 anos. E aí, eu tive a ideia de fazer um curso de formação de yoga, assim, porque eu queria conhecer novas pessoas, porque eu queria desenvolver minha prática, desenvolver o pessoal. E foi uma grande surpresa, porque ali nesse curso eu descobri que eu era uma pessoa que gostava de me comunicar, que gostava de dar aula, que gostava de falar com as pessoas. Então, até então, eu nunca tinha me desenvolvido nesse lugar, né? Eu era
uma estudante de arquitetura, fazia estágio como qualquer outro. Eu não sabia que eu gostava de levar o meu conhecimento para as pessoas, sempre estudei muito. Quando eu comecei a estudar yoga foi muito diferente, né? Porque 12 anos atrás não é como é hoje. Então, tinha que vasculhar livro, tinha que comprava livro em inglês porque não tinha livro em português direito. Aula no YouTube, você não tinha aula online como você tem hoje, a facilidade de prática. Eu tinha que simplesmente ir lá e fazer uma aula online, as mesmas 3 aulas que tinham disponíveis no YouTube. E aí fui nessa caminhada, quando eu vi, eu estava ali no corporativo, trabalhava numa empresa super legal de networking corporativo com C-Levels. Pedi demissão para fazer meu segundo curso de formação de yoga, que foi na Califórnia, então eu tive que desmobilizar minha vida. E eu falei assim, bom, agora vou fazer essa mudança de carreira, vou ser corajosa, abandonar essa Carmen corporativa, a Carmen do yoga, a Carmen da arquitetura, e vou me jogar. Aí, no dia que eu tava indo pra essa viagem, me chamaram pra uma entrevista no escritório, que era o meu escritório dos sonhos. Na arquitetura. Na arquitetura. Era pra testar o quanto você queria O universo, mesmo, ele né? testa a gente o tempo inteiro. Gente. O tempo Exato. inteiro. E aí, acabou que no primeiro dia eu passei nessa entrevista e eles falaram, bom, a gente vai guardar a tua vaga esses 2 meses. Eu fiquei 2 meses fora, fiz meus cursos, voltei pro corporativo. E o que eu gosto muito de trazer de lição? Obviamente, eu fiquei acho que mais 2 anos, talvez, nessa empresa. Foi incrível, sou completamente conectada até hoje com essas pessoas. Aprendi muito, especialmente na área de corporativo, onde eu desenvolvi muito e acompanhei muito esse trabalho de desenvolvimento de corporativos saudáveis, ambientes saudáveis para o corporativo. Então, foi muito legal, foi um grande aprendizado que... E complementou, né? Complementar, depois exato. você foi fazer Feng Shui, aprofundar esse o Feng Shui era estudo. até antes, eu nem entrei na ordem cronológica. O Feng Shui entrou assim, até quase antes do yoga pra mim. Então, esse desenvolvimento de psicologia da arquitetura, de Feng Shui, ele quase veio antes da Carmen, professora de yoga. Entendi. Foi toda uma caminhada em conjunto, né? Como eu falei pra vocês, foi um combo de caminhada. Sei. Então, o que hoje, assim, toda essa jornada me fez perceber que eu fui muito corajosa, porque é muito difícil você desistir de um personagem seu. Sim. Então, é muito engraçado, porque eu vejo isso muito no corporativo, né? A pessoa é o C-level, é o CEO de tal empresa. Eu sou o fulano ex da empresa tal, sou a pessoa Continua ex carregando tal, você carrega. Mesmo com o ex, você não se solta, você né? carrega essa Você bagagem precisa pesada. disso, assim, você Eu precisa vejo daquele muito personagem isso do também. quem eu sou, né? Eu vejo muito isso, Então, essa identificação do quem eu sou com o meu título corporativo é completamente comum e é difícil da gente abandonar. E falando disso, né, exatamente a pergunta que eu queria te fazer, quais os maiores obstáculos que você vê hoje no corporativo para uma introdução saudável e consistente de práticas de bem-estar? Hoje eu vejo muita resistência, sim, do mercado, sabe? Até por essa coisa, assim, meio caricata do mundo wellness. Então, é aquela coisa do suco verde, de acordar às 5 da manhã, da gratidão acima de qualquer coisa. Então, existe, assim, um obstáculo, uma não identificação, né? Como é que a pessoa do corporativo que se educou ali para caber dentro daquelas regras de super trabalhar, de render, performance, Alta vai ser a performance, pessoa... Exato, é uma coisa que não cabe. A pessoa do corporativo se olha e fala, não tem espaço para mim nesse lugar. Não é possível viver isso daí. Eles falam isso porque eles acordam e ficam meditando o dia inteiro. Então, acho que esse é um grande obstáculo de fazer essa jornada, assim, da pessoa compreender que ela pode ter exatamente a vida corporativa que ela tem e adicionar esse bem-estar. Essa pequena rotina de vida não é incompatível, né? Muito pelo contrário, ele pode ser complementar, inclusive te tornar muito mais produtivo. Exato, isso que eu ia falar, mais do que complementar, ele é o combustível, né? Então, você quer ligar um carro, você quer ir do ponto A para o ponto B, você precisa de um bom combustível, né? Você, às vezes, tem o Waze, você tem a direção, mas se você não tem um bom combustível, o carro vai... Exato. Você não vai sair do lugar. E essa tua prática, a gente fala muito, né, no dia a dia, ela envolve alimentação, ela envolve, obviamente, práticas de exercícios de yoga e outros exercícios que você faz. E você fala muito também em respiração, que é uma atividade que a gente até já fez juntas em eventos corporativos. E eu senti que antes do exercício e depois, o público mudou. Eu sinto a diferença no grau de presença dentro daquilo que a gente está fazendo, né? Então, me fala um pouco de como a respiração, de fato, consegue ajudar a gente a se tornar mais presente e melhorar o bem-estar.
Acho que primeiro de tudo, assim, que eu queria falar é que a respiração de todas as coisas desse universo de vou me cuidar, a respiração é o pilar que mais mudou minha vida, assim, que eu vejo que mais muda as pessoas. E quanto mais eu estudo, eu vejo quanto ela é capaz de mudar a vida das pessoas. O que acontece com a nossa respiração, que é o nosso sistema autônomo? Até um certo tempo atrás, não tão distante, a gente achava que a gente não tinha controle algum desse sistema autônomo. E a ciência, de uns tempos para cá, provou que a gente tem controle sim. A gente tem uma certa autonomia sobre ele, a gente consegue controlar nossos batimentos cardíacos, como chegam os pensamentos pra gente. A gente consegue controlar uma coisa que antes a gente era uma área obscura da coisa. Então, hoje a gente consegue olhar para o nosso sistema nervoso central, sistema parasimpático e o simpático, e pensar que existe esse certo equilíbrio entre eles e que a gente consegue controlar esse equilíbrio. O que é o sistema nervoso simpático? O simpático é o do estresse, é o da ação, é o que te empurra. E o parasimpático é o do relaxamento. Então, algumas pessoas falam que a gente tem que ficar só no parasimpático, só que assim, se você ficar só no parasimpático, você vai ficar parado o tempo inteiro, relaxado. Então, você precisa desse estresse e você precisa desse manejamento entre os dois sistemas. Antigamente, lá atrás na nossa história, como coletor, como seres humanos que moravam na floresta, a gente tinha esses estímulos de muito estresse, só que por curtos períodos de tempo. Então, vinha uma ameaça muito grande, sei lá, um bicho que você tinha que fugir. Alguma situação, sei lá, uma tempestade que você tinha que se recolher e se proteger. Era lutar ou fugir, né? Era que lutar a ou gente fala, fugir, do mas tudo isso era instinto. muito pontual. Hoje em dia, a gente não tem esse tipo de ameaça. Então, a gente, por exemplo, a nossa ameaça tá o tempo inteiro. É A isso que nossa eu ia ameaça é o dizer. nosso celular. Então, assim, você vai abrir o celular, teu sistema não sabe muito bem o que você vai encontrar. Então, se você vai encontrar uma mensagem boa, uma ruim, uma bronca do seu chefe, uma cobrança dos seus filhos, da sua família. Então, o seu sistema de estresse, cortisol e adrenalina tá o tempo inteiro ligado. O tempo inteiro ligado. Como é que você vai fazer para desligar ele? Respiração. A única forma que você tem controladamente de fazer isso é com respiração. Então, você precisa ter esse certo equilíbrio entre o sistema nervoso parasimpático e o simpático para fazer esse controle e manejamento de estresse. Porque antes, quando a gente estava lá na natureza, era muito fácil fazer esse desligamento. Era um estresse muito forte, pontual. E logo vinha a recompensa, ou enfim, né? Exato. E desligava. Você não ficava o tempo inteiro sob estresse. Então, hoje em dia, é muito difícil desligar esses sistemas. Então, quando a gente faz uma respiração guiada, bem executada, a gente consegue entrar em equilíbrio do sistema. Então, você consegue reduzir batimento cardíaco, estresse, ajuda no sistema imunológico. Então, tem todo um combo de bem-estar que a gente vem através da respiração e que cada vez mais a gente consegue provar. É muito interessante isso e a maioria das pessoas nem entende como respira. O fato da gente respirar para viver e o tempo todo faz com que isso se torne um processo até muito inconsciente, né? Que a gente não tem noção, né? Se eu tô ofegante, se eu tô realmente... Como é que a gente pode se dar conta, seja dos sinais da respiração ou de outras evidências de que o nosso sistema está desequilibrado? Qual que é a luzinha que acende ali para a gente deixar as pessoas mais conscientes? Olha, eu diria que assim, a luzinha que acende é quando a gente sente o coração um pouco disparado demais, suor na mão, uma sensação de tem ar, mas não tem ar, porque você não tá fazendo essa troca certa do oxigênio e do CO2 para fora. Então, é muito importante, quando a gente for respirar, você estender sua ins, estender sua ex, entender que a respiração, ela não acontece só aqui no centro do peito, ela acontece no diafragma, que faz uma pressão para abrir, expandir e retorna para o lugar dele. Então, a respiração, ela não vem pelos pulmões, ela acontece através dessa pressão do diafragma. Então, quando você inspira, o diafragma desce, você sente o coração, até sobra um espaço de fato físico, óbvio. Pouquinho, mas você sente o coração dobra de tamanho. Expandido, né? Expande. E quando você exala, o diafragma sobe, comprime e volta um pouco pro lugar. Então, trazer essa consciência, esse reconhecimento do corpo mesmo. Assim, a gente não faz muito um raio-x do nosso corpo. Então, você não tem muito entendimento. Se você não tem nenhum controle de entender a sua mão, de não levantar um dedo, de não ter esse controle do ar que entra e sai, como é que você quer controlar seus pensamentos? Como é que você quer controlar qualquer tipo de atitude sua? Como é que você quer controlar a forma como você vai se planejar? Então, é o básico, sabe? É voltar para o básico. E uma coisa interessante da respiração diafragmática é que ela é a respiração dos nenéns.
Então, Exato. a gente nasce sabendo. A gente nasce fazendo isso certo. E à medida que a gente cresce e entra nesse corre-corre do dia a dia, nessas coisas, né, onde você se torna muito mais inconsciente sobre a sua própria saúde, a gente vai respirando completamente errado, né? Completamente errado. Eu lembro, nossa, eu pequenininha, eu senti uma dor aqui, ó. Acho que todo mundo deve lembrar disso, né? De correr pequeno e sentir uma dor que parecia uma facada aqui, porque tava respirando errado. Eu senti uma super dor. Verdade. Por isso que eu falo que a respiração, ela é tão simples, né? Ela é tudo que você precisa. Você pode ficar dias sem comer, alguns dias sem beber água, e você sobrevive. Mas sem respiração, você não sobrevive Você por não um sobrevive. segundo. Olha, Você tem noção de quantas respirações a gente dá por dia? nenhuma. Por volta de 22 mil. Nossa. A 25 mil depende da ansiedade, né? Se você é ansioso, você vai respirar mais vezes que uma pessoa menos ansiosa. Então, quanto menos você respira, mais você prolonga a sua vida. Porque pela aceleração Sim, você mesmo do consegue aumentar sistema. a tua potência, né? Exato. Só que dessas 22 mil que sejam respirações por dia, quantas delas você tá de fato awareness sobre elas? Assim? Mas olha, quantas vezes eu fiz assim, que sejam 10 vezes? Ensina pra gente, Carmen, uma técnica simples que qualquer um possa colocar no seu dia a dia para conseguir respirar melhor e ter esses benefícios. Eu gosto muito de atrelar a respiração com as contagens. Uma técnica simples para ninguém esquecer nunca. 4-4-8. Inspira em 4, retém 4, exala em 8. Tentando manter pelas narinas. O que é muito legal da gente soltar pela boca a nossa respiração e fazer até um som. Isso ajuda na comunicação e liberação do CO2 na corrente sanguínea, que leva oxigênio para todo o corpo, enfim. A gente pensa que quanto mais a gente inspira, mais oxigênio tem. Mas o que é muito importante? A gente devolver esse oxigênio para a nossa corrente sanguínea. E a gente precisa do CO2 para fazer essa comunicação. Então, é muito importante também a gente soltar o ar de maneira longa. Eu diria hoje, assim, se fosse para uma respiração 4, fácil, 4, 8. 4, 4 e 8. Inspira em 4, retém 4, exala 8. Porque, assim, respiração é uma infinidade, assim, é um universo. Você pode acelerar o seu sistema, você pode pausar o seu sistema, você pode causar um estresse que seja benéfico para o teu sistema imunológico, você pode se esquentar através da sua respiração. Em yoga tem uma respiração que a gente fala que é a respiração do fogo. Isso. Você pode acalmar, você pode equilibrar as polaridades, direito, esquerdo, masculino, feminino. Então, existem, assim, infinidade de respirações. Assim, eu acho que a gente poderia gravar um podcast só para falar de respiração. Para falar sobre isso. E é interessante esse Sim. aspecto de equilibrar os lados, né, direito e esquerdo do cérebro e tudo mais, porque isso tem a ver também com o processo de criatividade, né? Totalmente. Totalmente. O processo de criatividade, ele é completamente ligado com o bem-estar, né? Se você não tem um bom processo de criatividade, como é que você vai conseguir expandir a tua visão para qualquer tipo de coisa? Na vida pessoal, na vida de negócios, em qualquer coisa. E quando a gente está estressado, a gente, de fato, nem consegue pensar direito, né? Você Sabe vai por só quê? Você fica no sistema modo sobrevivência. Se você está estressado, o que é? Sistema simpático, parasimpático. Você está ali no simpático. Estresse, cortisol, adrenalina. Não existe espaço para criatividade. Porque você está tentando sobreviver. É o mais básico de todos, né? Você está tentando sobreviver. Então, Como é que você vai ser gente, criativo? Como é que você vai descansar? Como é que você vai repousar? Como é que você vai curtir amorosamente sua família se você está no modo sobrevivência? Você está aqui um leão de caçando sobrevivência. E além disso, né, uma coisa que eu sei que você faz, eu faço também, e queria convidar quem está nos ouvindo, se ainda não faz, gente, 10 minutos de meditação por dia. Sim. Eu faço 10, eu não sei, daria para fazer mais, sem dúvida, Sim. mas para quem não faz nenhum... Nossa, Eu acho para quem que não faz comentar nenhum, assim- 5 minutos já salva a vida. 5 Já minutos de salva a vida. respiração. Eu acho, inclusive, assim, para quem é muito ansioso, estressado, iniciar com meditação é muito desafiador. É muito desafiador, até pelas crenças limitantes que a gente tem sobre meditação, de achar que é sobre não pensar, que é sobre não ter pensamentos, que é sobre qualificar 100% os pensamentos, e é muito sobre isso. Mas não necessariamente é só isso. Às vezes você pode trazer um ponto reflexivo na sua meditação que vai te garantir um bem-estar, que é uma questão resolutiva ali na sua mente.
Mas, assim, eu aconselho muito a respiração, porque a respiração, poxa, você vai respirar de qualquer maneira. Não tem como, exato, Não tem como você fugir da fazer. sua respiração. Exato. Agora, você pode qualificá-la. Faz direito, né? Faz Já que você direito. tem que fazer, faça direito. Excelente. O ponto é esse, já que você tem que fazer, já que se você parar de respirar, não é uma opção. Acho que ninguém aqui quer parar de respirar. Que a gente faça de maneira qualificada, para beneficiar o nosso sistema. Excelente. Agora, Carmen, eu queria aproveitar também os teus conhecimentos de arquitetura, porque tem uma tendência muito grande e muito positiva no mercado de trabalho das empresas começarem a investir mais no espaço corporativo. Então, escritórios com ambientes mais convidativos, já que muitas vezes a gente não vai ao escritório todo dia, tem a opção do home office em algumas empresas, quando vai, que seja um ambiente agradável, acolhedor. Eu queria que você explicasse para a gente qual que é a importância desse ambiente no bem-estar. Olha, eu vou te falar que esse é meu assunto favorito da vida. Olha! Porque arquitetura e psicologia da arquitetura acho que é um dos objetos de estudo do meu coração. Assim, é uma coisa que eu estudo com muito carinho. Porque como é que a gente quer pensar? A mesma coisa que eu falei no início, assim, em separar em caixinhas, né? Se você está num ambiente propício a determinado tipo de ação, você vai ser moldado, mesmo que no teu inconsciente, para ter aquele determinado tipo de ação. Uhum. E o corporativo hoje, antes, então, a gente não pensava muito no corporativo como um lugar de bem-estar, né? Aliás, até hoje já é difícil a gente pensar, quem dirá lá atrás, quando começaram esses espaços corporativos. A gente não pensava num espaço voltado para bem-estar, era um espaço voltado para produção. Uhum. Então, não era um espaço que proporcionava uma boa interação das equipes, era aquela coisa, você fechada na tua máquina, você produtivo como uma máquina ali, tendo que pensar, tendo que focar, espaços cinzas, espaços fechados, com pouca iluminação natural. Completamente insalubre para a saúde, até mesmo regulação hormonal, né? Completamente insalubre para a sua saúde. Então, a gente pensava assim, no espaço de trabalho eu fico aqui fechado na minha caixinha cinza e quando eu chego em casa eu posso descomprimir. E hoje não, a gente não pode seguir esse tipo de pensamento, uma vez que a gente passa, às vezes, 10 horas no espaço de trabalho. Uhum. Então, assim, você passa muito menos tempo na sua casa. Então, a sua casa tá linda, tá maravilhosa para você relaxar, mas quantas horas do dia você fica lá? Você fica lá. Então, você precisa de um bem-estar e um ambiente qualificado. Como que a gente pode proporcionar ambientes bem qualificados no trabalho? Primeira coisa é ter pequenos espaços de descompressão. Uma vez que a gente pensa em respirar, em trazer um pouquinho de bem-estar para as pessoas, a pessoa tem que descomprimir um pouco, desopilar um pouco do lugar que ela está. Então, ela está ali na máquina, pensa, aqueles 5 minutos que ela para fazer uma respiração que seja, para ter um cantinho ali que saia da mesa dela, é o suficiente, às vezes, para ela estimular a criatividade. É o suficiente para ela ter uma ideia de um trabalho, de uma resposta resolutiva para algum problema que ela não estava tendo antes na mesa de trabalho dela, assim, bitolada, estressada, e ela conseguiu respirar e sair desse lugar. Então, trazer cores harmônicas para esse espaço, né? Então, tudo que a gente entende por uma paleta mais natural de cores é uma coisa que bate harmônica nos olhos. Então, se você tem, por exemplo, um escritório muito colorido, aquilo não é harmônico para sua cabeça, assim. A tua cabeça não reconhece essa paleta de cores. É um estresse inconsciente, assim. Um amarelo, um vermelho. Tem toda uma comunicação de cores, de fato. Outra coisa muito legal de você trazer para o seu ambiente de trabalho são elementos de natureza. Então, assim, materialidade natural. Então, tudo que você traz, coisas que são artificiais, fazem a gente se sentir meio desconectado, sabe? Igual quando a gente tá andando. Energia, né? Parece que aquela energia é uma coisa mesmo que plantas não é uma energia artificiais, vital, sabe? Imagina que você tá andando no centro da cidade. É lindo, é tudo lindo, uma arquitetura linda, mas como você se sente melhor? No centro da cidade, na arquitetura linda, ou você se sente melhor quando você tá no meio da floresta? Que seja por 5 minutos, você fala... Com certeza. Então, como que a gente pode introduzir isso um pouco? Né? Essa visão de, olha, a visão da minha janela de trabalho é uma planta, é um verde, é uma cor harmônica. Iluminação natural. Porque se a gente fica só na iluminação artificial, o que acontece? Não existe regulação do sistema. Então, você não produz
cortisol direito, você não produz a melatonina, você não produz nenhum hormônio direito, se você não tem iluminação e incidência de luz natural. E também é importante, eu acho, para quem passa muitas horas no escritório, entender, olha, tá chovendo lá fora, tá ventando, Exato. tá escurecendo. Exato. Porque quando você perde a conexão com o que está acontecendo na natureza, você Sim. fica ali... Eu vejo muita gente falar, nossa, eu fiquei 10 horas hoje no escritório, nem vi se fez sol, se não fez. E isso prejudica muito cognitivamente você. Porque você é uma espécie de, sabe, jet lag? Que você Sei, fica meio brain exato. fog, meio jet lag. Isso é comprovado pela ciência, assim, não é uma teoria minha. De fato, você entra numa sensação de jet lag. Então, aquela sensação de uma fumaça mental, de não ter compreensão direito, uma sensação de confuso, uma sensação de, nossa, Eu sinto isso, parece claramente. que eu não tô no meu corpo. Uhum. Exatamente, por conta, assim, de regulação hormonal e regulação do sistema nervoso, né? Nossa, que incrível. Então, esse investimento em bem-estar, ele realmente tem tudo a ver com o aumento de produtividade. Tudo a ver. Tudo a ver, assim. Quando a gente Melhoria pensa da em bem-estar, é a saúde. melhoria da saúde, como eu falei. É um combo. Uhum. É a melhoria da saúde, é a melhoria dos espaços corporativos. E tudo isso, assim, é um grande ganho. É um ganha-ganha para todo mundo, né? Uhum. Para quem tem que trabalhar, para quem está liderando a equipe, eu acho que é uma coisa que tem que ser pensada. Não tem como. Especialmente agora, né? A gente, antes da pandemia, é engraçado, porque eu tava nesse escritório antes da pandemia. E teve um boom muito grande de trazer bem-estar para o corporativo. No pós-pandemia, com essa coisa meio todo mundo no home office, deu uma largada. E agora tá voltando muito forte voltando. isso, porque a gente tá voltando todo mundo pro escritório, pro presencial. E tava todo mundo assim, poxa, eu tava lá na minha casa, eu tava me sentindo Tava bem. agradável, O que né? vai me trazer de novo pro corporativo aqui, pro escritório presencial, que vai me fazer ficar bem aqui, né? Porque todo Exato. mundo já Tem fica que mais ser mais chateado. convidativo, né? Já Tem que que eu, ser. que eu preciso levar as pessoas, Tem que ser que convidativo. seja um ambiente que propicie também uma sensação boa, né? Totalmente, né? A gente tem que ser justo. Poxa, quanto tempo de trabalho a gente vai ter na vida? A gente vai ficar muito tempo mesmo no trabalho. Então, proporcionar uma boa interação entre as equipes, tudo isso um ambiente vai te ajudar. Então, a forma de comunicação da equipe, imagina a sua equipe, você não consegue sentar você coordenando uma equipe não consegue sentar vendo toda a sua equipe. Isso representa muito, né? Você sentar numa posição, Feng Shui fala muito isso. É uma posição de frente, de né? controle. Isso. Exato, é uma posição de controle, assim, estou de frente com a minha equipe, frente, eu olho de peito aberto, estou de olho em vocês. E as Eu pessoas assisto podem te vocês. ver também, né? As O pessoas que podem passa te ver. segurança. Exato, né? no De Feng Shui a você gente tá chama ali. isso de posição de comando. Isso. E isso serve para tudo, serve para posição da cama. Eu tenho até um destaque no Instagram disso. Posição da cama, posição da cadeira, posição de onde você coordena a tua equipe no escritório. Isso é muito legal. Isso é muito legal. As mensagens subliminares falam muito, né? Então, a forma como você organiza o escritório também fala muito. E tem uma coisa interessante que eu estava pensando para quem trabalha 100% em home office, né? Quanto é importante também você cuidar do seu espaço, Super. não trabalhar em qualquer lugar, um dia eu vou num lugar, outro dia eu vou no outro, mas cuidar e saber que aquilo vai influenciar a tua produtividade, o teu humor. Completamente. Uma coisa assim, por exemplo, trabalhar da mesa de jantar. Mesmo que assim, você pode Improvisar morar num o tempo mini todo. apartamento, assim, tenta colocar um cantinho que é só o do trabalho. Um cantinho que é só o canto da alimentação. Tentar não trabalhar da cama, isso é muito importante. Porque, por exemplo, é um exemplo que eu sempre dou. Existe um fluxo energético invisível no teu ambiente. O que acontece nesse fluxo energético invisível do teu ambiente? Se você sempre trabalha da cama, de duas uma, ou você, quando deitar para dormir, vai ficar ansioso e não vai conseguir trabalhar, ou você, quando trabalhar, vai ficar com sono e vai fazer um trabalho mal feito. De duas uma. Exato. Não tem e é estressante mesmo. Eu sei porque muitas vezes eu viajo muito a trabalho e no hotel você é obrigado, você tem a mesinha ali, mas você tem que ligar o laptop, fazer alguma vídeo com o cliente, alguma coisa, e depois você vai dormir. Aquilo me impacta muito. Impacta muito, Até você muito. conseguir desligar, né, aquela conexão com o trabalho, por mais que eu respire e medite, É difícil. nossa, é o dobro do trabalho. É difícil a gente lidar contra essas mensagens subliminares. Assim, por exemplo, até mesmo numa mesa de jantar, eu trabalho da mesa de jantar. Se der meia ansiedade, recebi um e-mail que me deixou ansiosa, qual que vai ser a tua primeira fuga? E comer. Você tá ali na mesa, o que você costuma fazer? Comer. Tô meio ansioso, assim, o que eu faço? Vou abrir a geladeira e vou sentar e comer. Exato, influencia em tudo. Tudo.
como a gente precisa ter consciência, e às vezes são coisas simples, são escolhas simples, mas que fazem toda a diferença. Olha né? só, por isso que eu gosto de falar que bem-estar é uma coisa simples. A gente complica muito, a gente acha que é desistir de tudo e morar na natureza. Não é, A gente não acha que é precisa. meditar 2 horas, fazer yoga 2 horas, acordar às 5 da manhã, tomar shot e não sei o que lá. É muito simples. É observar a forma como você está sentando, é observar a forma como você respira, é observar as suas emoções, é observar como você gera emoções nos outros e como isso chega até você. É simples. É se conectar consigo, né? A gente tem que Carmen? simplificar essas coisas, a gente tem que simplificar. Não Exato. dá para complicar, a vida já tem muita coisa complicada. Até para que possa se tornar um hábito, porque tudo que é muito complicado a gente tende a desistir. Exato. Eu gosto muito de rituais. Eu acho que rituais são muito importantes. Fala um pouquinho de rituais que os líderes podem aplicar, pequenos rituais simples para melhorar esse bem-estar das equipes no trabalho. Olha, tem muitas coisas. Eu acho que o primeiro ritual do líder é ele aplicar o ritual nele mesmo. Sim, Não é assim, às vezes, ele chega muitas vezes, bem, né? ele chega bem, assim, tudo que ele tá ali querendo buscar na equipe dele, ele esteja aplicando nele mesmo, assim, poxa, produtividade, bem-estar, cuidado como você fala com o outro, cuidado. Autocuidado, O autocuidado, que exato. passa muita mensagem, né? Se uma Exato. pessoa não cuida nem de si, como é que ela vai cuidar de mim? Exato. Você não tá nem conseguindo cuidar dela. Exato. Acho que esse é ponto 1. Ponto 2 é talvez estabelecer pequenos rituais, assim, de, sei lá, durante a semana a equipe se junta para fazer determinado tipo de coisa, assim, para desopilar mesmo. Ou de tempos em tempos você tira um momento para ejetar a equipe daquele lugar que ela tá para ir para outro lugar. Que seja uma experiência, assim, esses dias eu fiz uma experiência que foi muito curiosa, que foi pintar cerâmica, você viu, né? Aham, eu Eu vi. achei o máximo aquilo. Então, você levar a tua equipe para desopilar e fazer uma coisa diferente promove criatividade, promove bem-estar, Conexão entre as pessoas. conexão entre as pessoas, conexão humana, né? Não conexão de trabalho. Isso. E a criatividade a criatividade é uma coisa que se expande. Então, a criatividade ela não é só um foco. Vou ler um livro sobre negócios e vou ficar criativo sobre negócios. Não. Vou pintar uma cerâmica e vou ter um insight, porque agora eu tô relaxada e eu consigo, aqui, através do meu sistema parasimpático, mais equilibrado, eu consigo ter uma ideia que antes eu não estava vendo porque eu estava estressada demais. Então, esses tipos de descompressão mesmo, assim, espaços de descompressão. Acho que no dia a dia, eu diria que respiração, assim, ter o ritual de estimular esse tipo de coisa, respiração. Levanta, toma uma água, levanta assim, deu uma estressada. Aquele é o cantinho de quem precisa dar uma respirada e precisa ficar em silêncio. Então, ter esse tipo de abertura, assim, mais humana, né? De que não somos máquinas. Então, acho que essas pequenas pausas que sejam dentro do escritório, fora do escritório, no meio do dia, antes de começar a semana, acho que é muito importante, assim, um líder se juntar. Tem uma outra prática que eu me lembrei agora, que é muito curiosa. Se esse meu colega estiver ouvindo aqui, ele vai se reconhecer. Eu tinha um colega na consultoria que eu trabalhava antes, que quando ele sentia que o clima estava mais pesado, o dia estava mais pesado, a gente precisava de relaxar um pouco mais, ele levava uma daquelas caixinhas de som, tipo Bose da vida, né? E ele punha a Rádio Zen. E era tão legal, porque de repente, do nada, começava aquela música, e aí a gente sabia, e aí ele vinha sorrindo, com um sorrisão, abraçava, e dizia assim, calma, é maravilhoso. Certo. Se tem esse tipo de abertura... Esse projeto vai sair, vai dar tudo certo, o que eu posso ajudar? Mas era gostoso, porque quando a gente via ele chegando com a Rádio Zen, já era um sinal, né? De que, ok, eu já entendi, né? E eu sempre tenho essa memória. Então, às vezes, eu também ouço música quando eu coloco música para os meus times executivos. Super. Ou música clássica, ou alguma música mais relaxante, para que eles também consigam. A música é muito poderosa, né? O som é uma vibração, né? Uma vibração energética. Então, dependendo da música, ela provoca coisas, né, na gente? Não tem nem como. Então, mantras, músicas zen, frequências específicas. Essas frequências, você fala, gente, como é que essa frequência vai me acalmar? Claro que vai, porque é uma frequência. Você sintoniza a tua rádio conforme uma frequência. E a nossa mente funciona com frequência, né? Quer dizer, no fundo é extremamente fácil de compreender isso, né? Sim, totalmente. É só que a gente não conecta as coisas. Não conecta. Mas a gente esquece legal. A gente acha que energia é uma coisa muito mística. E não é.
Não é. É físico. física. É física física. quântica pura. Exato. Não Muito é nada. legal. Aliás, é um pouco, mas bem ou mal é. Para os A menos física crentes. explica muita A coisa, física né? explica. Podemos parar por aí. Exato, a física e a ciência explicam tudo hoje em dia, graças a Deus. Hoje em dia, até mesmo meditação, né? Que às vezes você acha que é uma coisa muito mística. Hoje, graças a Deus, a ciência pode provar para os céticos que você diminui a frequência das suas ondas cerebrais, do seu córtex pré-frontal diminui a frequência. 2 meses de meditação é capaz de reduzir, assim, 20%. E uma coisa que está super comentada já há alguns anos no mundo corporativo é a questão da neuroplasticidade do cérebro. Quanto a meditação ajuda, gente, o nosso cérebro a se remodelar e expandir essa capacidade de neuroplasticidade. Então, tem muitos A benefícios. gente tem que agradecer muito ao cérebro, que essa máquina maravilhosa é capaz de se reinventar. E cuidar bem dela, né? E cuidar bem dela. Da saúde, do corpo, de tudo. Querida, e agora fala um pouquinho desses retiros que você faz, que são experiências maravilhosas. Conta pra gente como é que funciona e como é que as pessoas fazem para te encontrar. Ai, como é que funciona? Funciona que a gente falou muito hoje sobre pausas, né? E então, quando a gente quer prever um pouquinho a nossa ansiedade, é muito bom que a gente preveja pausas, né? Que sejam semanais, que sejam mensais. Eu entendo que todo mundo tem um certo tempo e contado para tudo, né? Para dar conta de tudo. Mas eu gosto muito do retiro para pensar em planejar essas pausas, que são pausas criativas, pausas para você nutrir o teu corpo, tua mente, para você se nutrir de natureza, regular o seu sistema nervoso, regular todo o seu sistema emocional. Os retiros, eles têm essa ideia exatamente de regulação e equilíbrio do corpo. Corpo, mente e alma, em todos os níveis de corpo, separando um pouquinho eles, mas unindo, como eu falei para você no começo. O que é muito legal de pensar numa pausa? É você se ejetar da sua realidade, daquela tua perspectiva que você tá bitolado ali, que você tá sem conseguir enxergar novas perspectivas, porque você tá num tamanho estresse que tá te engolindo. Então, quando você pensa num retiro, nada mais é do que se retirar para conseguir se enxergar de uma nova perspectiva. E você vai ver que quando você tem um fim de semana de desopilar, de relaxamento, você volta e fala, meu Deus, era isso que eu precisava, eu não sabia. Olha, Carmen, eu há 10 anos sou muito adepta de retiros e eu posso dizer que mudou muito a minha maneira de me comportar, expandiu muito a minha capacidade de lidar com o estresse, então Sim, transformador. exato. E uma vez que a gente experimenta, a gente entende a importância e aquilo entra na tua agenda realmente. Sim. Como uma forma, né? Me fala Totalmente. quando que vai ser o próximo, onde será? O próximo vai ser dia 18 de outubro, 18 a 20 de outubro, no Vila Taná. Vila Taná fica pertinho aqui de São Paulo, 50 minutinhos. É um lugar São Roque, né? Em São Roque. Não preciso nem falar o quanto esse lugar é especial. Vai ser minha 4ª edição no último ano. E vai ser incrível. Vai ter sound healing, vai ter banho de gelo, que é um estresse controlado que ajuda no sistema imune, mas depois acho que isso fica pro próximo episódio. A gente conta mais. A gente conta mais depois. Vai ter yoga, claro, vai ter uma jornada com florais, acompanhado por nutricionista, delícia. vai ter uma alimentação voltada para esse tipo de trabalho. Vão ter vários parceiros legais, tudo voltado para bem-estar. E óbvio, pra gente relaxar, é um lugar incrível na natureza, muita coisa boa. Excelente. Como é que as pessoas conseguem te encontrar? Passa teus contatos. Meu Instagram é Carmen, com M de Maria no final, .savazzi, S-A-V-A-Z-Z-I. E aí lá vocês podem me mandar uma mensagem, que eu tiro todas as dúvidas sobre o retiro, sobre as próximas imersões, sobre aulas, sobre palestras e sobre todo o desenvolvimento pessoal que você pode ter através do meu trabalho. Excelente. Querida, muito obrigada. Obrigada pelo convite, Sabia foi que seria ótimo. incrível. Eu tenho a sorte de conviver com você e fazer essas trocas. Espero que vocês tenham gostado e aproveitado também muitas dessas recomendações simples e que podem fazer parte de um estilo de vida mais saudável e produtivo, enfim. Sucesso! Conta pra mim o que você achou desse episódio e até o próximo. Obrigada. Obrigada. Gostou? Gostei. Você gostou? Gostei muito. O que você achou? Amei. Gostou? Amei. Achei que foi uma conversa fluida.